Amém. Deus abençoe pastor Wesley, Deus abençoe pastor Marcelo Mantovani, pastor Simval, Deus o abençoe. Tem confiado o púlpito, a nossa pessoa, para falar do Evangelho, falar do amor de Deus. É muito bom podermos, de alguma forma, como eu já falei, sermos canais de bênção sobre a vida do outro, sobre a vida do próximo. De alguma forma se deixar ser usado por Deus. Vidas são curadas, vidas são alcançadas, são ministradas, e a bênção do Senhor que está reservada para você também nos alcança, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um, a amigos e irmãos que revejo aqui nessa noite, no caso aqui do meu amigo, irmão Jacques, que estava há alguns anos sem participar do culto, mas hoje veio. Glória a Deus. Desde o ano passado que eu não o via. Deus abençoe. Abra aí a tua Bíblia, se você pode, ou então acompanhe aqui no nosso telão. Josué capítulo de número 3, verso de número 5. Josué capítulo de número 3, verso de número 5. Diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, santificai-vos agora, porque certamente amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Nós estamos no Oceano Verão, e uma das premissas, ou melhor, um dos objetivos, é nós ministrarmos, buscarmos a Deus por um ano de bênçãos, pelo um ano de vitória, pelo um ano de conquistas, pelo ano do extraordinário de Deus. Quando nós estamos aqui, nós estamos profetizando, nós estamos liberando palavras, nós estamos declarando que o ano de 2026, de janeiro a dezembro, será um ano de vitória na tua vida, será um ano de bênção sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre as nossas famílias, e o nome do Senhor será glorificado. Por isso, eu trouxe esse texto e quero meditar debaixo de um tema dizendo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos para um ano extraordinário. Preparai-vos para receber da parte de Deus algo grande. Preparai-vos para viver o sobrenatural. Preparai-vos para viver milagres da parte de Deus, que já está reservado, já está pronto, já está certo, porque a palavra de Deus já foi liberada. Há uma promessa para a tua vida e para a minha vida, e o que, como o nosso pastor já falou por esses dias, a promessa já está pronta, e nós precisamos preparar. É nós que precisamos nos ajustar, é nós que precisamos estar sendo forjados dia após dia, momento após momento, e como Josué falou para aquele povo: santificai-vos, porque certamente o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amados irmãos, o texto então que acabamos de ler nos conduz a um dos momentos mais marcantes da história do povo de Israel, a travessia do Jordão. Depois de 40 anos no deserto, depois de viver grandes momentos marcantes na história do povo, Deus agora coloca este povo diante de um rio, diante de um mar, o Rio Jordão, ou melhor, diante do Rio Jordão. Agora o povo está parado, o povo está diante do Jordão, que faz justamente antes da conquista por completo de Canaã. Tem agora o Rio Jordão à frente deles. Atrás está o deserto. 40 anos se passaram, 40 anos eles viveram ali, tendo milagres, sendo alimentados por Deus, sendo cuidados por Deus, e agora no momento da vitória, no grande ápice, na hora da conquista, tem um detalhe a mais. Tem mais um obstáculo. Tem mais um
E não é apenas, mas eles já tinham vivido lá um milagre muito similar, que é a passagem do Mar Vermelho. Os seus descendentes, os seus ascendentes, ou melhor, já tinham visto Deus se revelando de uma forma extraordinária, porque o Mar Vermelho foi aberto. Agora esses estão agora precisando novamente de um novo milagre, um novo extraordinário, um novo sobrenatural da parte de Deus. Deus precisa agora fazer com que esse povo passe o Rio Jordão para alcançar a promessa. Ei, a promessa existe, ela está de pé, e você vai vivenciá-la, vai vivê-la no poder que há no nome de Jesus. Isso é um fato. Mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não. O texto nos convida a não apenas caminharmos, não apenas andarmos com Cristo. Ele nos convida, o texto nos impulsiona também a termos fé. O texto nos impulsiona a santificarmos. O texto nos impulsiona a obedecer. Porque se você quer viver o milagre da parte de Deus, é necessário que você obedeça. É necessário que você tenha fé. Mas não somente isso, o texto fala, é necessário que nós sejamos separados, porque santificação é isso, é sermos separados daquilo que não presta, separado da imundícia, separado do mundo, sermos santificados no Senhor, renunciar às mazelas, renunciar ao pecado, renunciar àquilo que muitas vezes sacia nossa carne, nos traz muitas vezes alento para a nossa vida secular, para a nossa vida carnal, mas infelizmente, muitas vezes nos separa do amor de Deus, muitas vezes nos separa daquilo que Deus tem para nós. Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, partireis do vosso lugar e seguireis. A arca significa a presença de Deus. A arca significa que, quando ela estava, significava dizer que Deus estava com aquele povo. E Deus não queria apenas andar do lado, Deus não queria andar atrás. O texto fala, quando ela passar, vocês vão segui-la. Ou seja, a arca vai na frente, a presença do Senhor vai na frente. Aquele que pode todas as coisas vai abrindo o mar, vai abrindo as portas, vai trazendo à existência aquilo que parece não ter saída, aquilo que parece não ter meio, aquilo que é impossível, a minha visão, a tua visão. Aquele que está na frente, Jeová Jirê, aquele que está na frente, aquele que garante vitória, ele vai na frente te garantindo o teu milagre no nome de Jesus. Creia nisso. Deus não abre apenas caminho, Deus não apenas nos convida para caminhar com Ele, não, Ele abre o caminho para quem santifica, para aquele que se prepara, para aquele que confia. Você tem confiado? Nós temos confiado, nós temos realmente descansado no Senhor, nós temos realmente descansado naquele que pode todas as coisas. Diante daquele rio Jordão, que o texto diz que está transbordante, Josué afirma com ousadia espiritual: nisto vocês conhecerão que o Deus vivo está no meio de vós. O Jordão não era apenas um rio, era a última barreira entre a promessa e o cumprimento. Era a fronteira entre o deserto que estava atrás e a herança, a terra prometida. Ele nos leva a lugares onde muitas vezes nunca estivemos. Deus prepara o caminho, caminhos que muitas vezes nunca trilhamos. Deus muitas vezes nos leva para experiências extraordinárias, para nos mostrar que não é a força, não é os nossos status, não é os nossos conhecimentos, não é o amigo X, amigo Y que vai te levar ao sucesso, ao extraordinário, não. Muitas vezes Ele nos leva a caminhos que nunca passamos, a experiência que nunca vivemos,
para mostrar que é a presença dele que vive em você, que habita no teu ser, que vai fazer toda a diferença na história. Hoje o Senhor nos chama a sair do lugar. Hoje o Senhor nos convida a começarmos uma jornada, uma caminhada de vitória, uma caminhada de sucesso. E Ele tem para nós vitória, sucesso, promessas. Ele tem para nós o extraordinário, um ano de vitória. Mas Ele diz para mim e para você: não adianta caminhar só. Não tente só. Não tente pelas suas forças. Não tente pelos seus conhecimentos. Vai pela presença dEle. Confia na presença dEle. Espera por Ele. Confia nele. Ele vai fazer o extraordinário em teu favor. Deus nos conduz, Deus conduziu e nos conduz e conduziu o seu povo de forma extraordinária, para que todos pudessem ver e até hoje ficar claro que não foi a força deles, não foi o conhecimento, não foi a quantidade, foi a presença dele. E Moisés deixou isso muito claro lá em Êxodo capítulo 33, quando ele fala: Senhor, não nos faça sair daqui sem a tua presença. E Deus fala para ele: hoje eu vou caminhar, a partir de hoje eu vou contigo, e a minha presença vos dará descanso. Descansa na presença dele, confia na presença dele, e certamente a vitória será tua no poder que há no nome de Jesus. Posto, agora nós precisamos então, diante desse texto, que vai aí de Josué capítulo 3, do verso 1 até o verso 17, eu quero meditar em alguns ensinamentos dentre tantos, mas eu quero trazer aqui, fazer notório alguns, como este. A promessa existe, ela está de pé, pastor Wesley, mas tem um Jordão para nós atravessarmos, tem um obstáculo para nós superarmos, tem um detalhe, e esse detalhe muitas vezes é quando nós já não temos mais força, pastor Marcelo. Esse detalhe é aquele momento que você já lutou, já guerreou, já bradou, já chamou todos e todas, e agora você fala assim: eu não dou conta mais. Deu. Foi. Se não for Jesus, acabou, irmão Jacques. Não vai. É o Jordão. É a hora que você entende que as tuas forças, o teu jeitinho, os teus amigos, a justiça, os médicos não vão resolver. E você só tem uma saída: Jesus. Ei, nós estamos começando o ano de 2026. Talvez no ano de 2025 você viveu grandes momentos extraordinários, mas certamente você viveu também momentos de adversidades, momentos de dificuldades, que você se viu em situações que não ia ter saída, e Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: da mesma forma que Ele operou na tua vida lá no passado, da mesma forma que Ele te resgatou, te salvou de um lamaçal de pecados, da mesma forma que ninguém dava nada por você, mas Ele te amou de uma maneira extraordinária, o milagre que Ele te prometeu está de pé. Pode todas as pessoas falar não, pode todas as pessoas falar não vai ter saída, mas a última palavra quem dá na tua vida se chama Deus, se chama Jesus. Ele tem a caneta na mão e Ele vai escrever a tua história de vitória. Não é o Jordão que vai impedir a vitória tua. Não é esse embaraço que muitas vezes que tem estado diante de você, que tem feito com que você pense em parar, que tem feito com que você pense em desistir, retroceder. Não é isto que vai fazer com que a promessa caia por terra. Aquele que prometeu é fiel, a promessa existe. O Jordão você vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Vieram até o Jordão e ali pousaram antes de passar. O povo já tinha promessa, o povo já tinha direção,
mas faltava atravessar o Jordão. Nenhuma promessa nos livra das travessias, não. Nenhuma promessa não deixa de passar pelo teste do tempo. Todas as promessas passam por ele. Nenhuma palavra profética nos isenta dos nossos desafios para recebê-las. Não. Sempre haverá um Jordão entre a promessa e o cumprimento. Sempre. Sempre haverá um Jordão. O Jordão estava transbordando. No pior momento possível para atravessar. Mas o tempo difícil, as adversidades, as crises, as mais diversas circunstâncias que você possa estar passando, não cancela, não frustra os planos, os projetos e as promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, no poder que há no nome de Jesus. Um obstáculo. O texto diz também no verso de número 10, diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e certamente lançará diante de vós os cananeus, lançará do meio de vós os heteus, lançará do meio de vós os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Todo esse povo vai sair. E o que quer dizer este povo? Quem são essas nações? Deixa eu te falar só o que significa, que o tempo voa. Deus estava falando para eles: ei, eu vou tirar do meio de vós, eu vou tirar do meio de vós a idolatria, eu vou tirar do meio de vós a feitiçaria, eu vou tirar do meio de vós o culto que não é o culto que eu aceito, eu vou tirar do meio de vós os sacrifícios humanos, eu vou tirar do meio de vós aquilo que não me agrada. Deus não apenas estava garantindo lugar para eles, mas agora Deus estava falando: eu vou dar a promessa, e vai ser uma promessa de vitória, vai ser uma promessa com um cunho espiritual já trabalhado, vai ser uma promessa, um ambiente, uma região já espiritualmente trabalhada, vai ser algo extraordinário que eu tenho para ti. Deus não apenas vai te dar uma esposa, meu jovem amado, mas Deus vai te dar uma varoa crente. Perdeu a oportunidade da glória. Olha os crentes aí, os solteiros. Deus não apenas vai te dar mais uma bênção, não, Deus vai te dar uma bênção extraordinária, um lugar já de descanso, um lugar já preparado espiritualmente, um lugar: pastor, eu quero uma casa nova, eu estou querendo um lugar novo para mim. Ei, a tua casa nova já vai estar abençoada, já vai ser um lugar de oração, já vai ser um lugar de bênçãos. Quando eu me mudei de casa, troquei de apartamento. Quando eu fui para o meu novo apartamento, a pessoa que morava lá era crente, cristã. Lá já tinha um quartinho de oração. A casa já era espiritualmente preparada para mim, presbítero Pimenta. Ei, Deus vai te dar um lugar de bênçãos. Deus vai te dar um lugar de descanso. Deus vai te dar um lugar, um manancial no nome de Jesus. Todos nós enfrentamos Jordões, todos nós enfrentamos crises, enfermidades, desafios familiares, lutas espirituais. Mas se Deus nos trouxe até o Jordão, se Deus nos tirou do deserto e está a um passo de você entrar na sua Canaã, não vai ser o Jordão que vai te impedir. Não vai ser o obstáculo que vai fazer você parar. Não vai. Não vai. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é: a presença de Deus precisa ir na frente. Observe que os sacerdotes chegam no texto e eles falam assim: olha, quando vocês virem a arca vai passar e vocês vão segui-la. O que o texto está dizendo é: quando a presença de Deus passar, vocês vão acompanhá-lo, vocês vão obedecê-lo, vocês vão seguir a direção que ele vai. Tem muitas pessoas querendo ensinar Deus a trabalhar. Deus, se não for desse jeito, não serve. Deus, o Senhor me prometeu e tem que ser do jeito que eu sonhei, porque se não for, não serve. Quem disse isso, crente? Que invenção é essa?
Você pode até falar para Deus a forma que você quer. A tua bênção, pastor, eu quero minha bênção assim, assim, assado. Deus, eu quero minha bênção assim, assim, assado. Beleza, você pode. Agora, a direção, a palavra final é dele. Se ele entender que se a tua vontade está em consonância com a vontade dele, provavelmente vai dar certo. Certamente. Agora, se não tiver, fique na vontade dele. Siga a direção dele. Obedeça. Se Deus mandou você parar, pare. Se Deus mandar você andar, ande. Se Deus mandar você correr, corra. Se Deus mandar você sentar, senta. Mas não queira ensinar Deus a trabalhar, porque não vai dar certo. O que o texto está falando, ele está na direção. Siga ele. Vá com ele. Obedeça a ele. No final você vai conquistar vitória. No final você vai alcançar o extraordinário. Não queira dar o jeitinho brasileiro. Vou dar um jeitinho. Me ajuda. O que tem? Eu vou agora declarar o imposto de renda, um detalhezinho. Eu estou precisando. Vai por esse caminho não. Siga esse caminho não. Não vai dar certo. Siga a presença daquele que pode todas as coisas. A arca representa a presença de Deus. Ela não vinha atrás. Ela não vinha ao lado. Ela vinha na frente. O povo não seguia estratégias humanas. O povo não seguia mapas. O povo não seguia homens. O povo seguia a presença de Deus. Por este caminho nunca passastes antes. Josué 3:4. Deus estava levando o povo para um caminho novo. Deus estava levando o povo para um caminho desconhecido. Deus estava agora fazendo algo impossível aos olhos humanos. Mas quando Ele te leva, quando você segue, quando você obedece, o caminho pode ser estranho aos teus olhos. Você pode não estar vendo saída. Você pode não estar vendo sucesso. Você pode não estar vendo nada acontecer. Mas creia, Ele está trabalhando em teu favor. Ele está fazendo algo em teu favor. No final, você vai compreender e entender e dizer: verdadeiramente Deus trabalhou em meu favor. Ele estava e está no controle da minha história, da tua história. E nós vamos viver o extraordinário no poder que há no nome de Jesus. Terceiro ensinamento que eu tiro desse texto para nós nesta noite é: a santificação precede o milagre. Quer viver o milagre? Quer viver o extraordinário? Quer viver Tem muitas pessoas querendo viver o sobrenatural de Deus. Tem muitas pessoas querendo que Deus se revele a ele nas madrugadas. Tem muitas pessoas querendo ver Deus abrir portas de uma forma extraordinária. Deixa eu te falar uma coisa: santificai-vos hoje, porque amanhã o sobrenatural virá sobre a tua vida. Santificai-vos hoje, porque o sobrenatural sobre a tua história vai acontecer. Santificai-vos hoje para que você possa viver o milagre sobre a tua história. Ei, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todos sempre, eternamente. Amém. Ele não tem sombra, não passa sombra de variação diante do Deus que você serve. Sombra. Você acha que Ele vai mudar com você? Você acha que Ele vai errar com você? Você acha que Ele vai falhar comigo, contigo, conosco? Nunca, nunquinha. O Deus que nós servimos, Ele não erra, Ele não falha, Ele não chega atrasado, Ele não vem depois, não, Ele vem na hora certa. A diferença, o momento que vai talvez fazer com que você viva 3 meses no deserto ou 40 anos, é o fato de nós nos santificarmos.
é o fato de nós obedecermos, é o fato de nós confiarmos inteiramente na presença dEle, na força do seu poder, na sua graça. Ei, o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Qual o teu problema? Qual é a tua dor? Qual é a crise que tem te afrontado? Qual é a afronta que o inimigo muitas vezes tem se levantado para dizer, como disse Golias, vai ser esse que vai vir me derrubar? Vai ser esse, se nada, hoje ainda, eu vou pegar a sua cabeça, o seu corpo e vou dar para as aves. Ei, da mesma forma que Davi falou, ei, você vem comigo contra espada, com espada, com espada, com força e com altura e com tudo que você pensa, eu vou contra ti no nome do Senhor Jesus, o maior está contigo. Creia. A.W. Tozer diz: Deus não se manifesta em plenitude Deus não se manifesta em plenitude onde não há separação. A presença manifesta de Deus é reservada àqueles que se dispõem a andar em santidade. Com quem você tem caminhado? Você quer que Deus se manifeste a você de uma forma extraordinária? Você quer que Deus se revele a você de uma forma sobrenatural? Santificai-vos hoje. O quarto ensinamento que eu trago para nós nesta noite é: o passo de fé move os céus. É um passo. A Bíblia diz, Josué capítulo 3, verso 13, diz assim: quando as plantas dos pés dos sacerdotes repousarem, pisarem sobre as águas que estava a transbordar do rio Jordão, então elas se separarão em águas de um monte de um lado e do outro. Um passo. É um passo para você viver o extraordinário. É um detalhe, é você crer, é você confiar, é você parar de querer dar o jeitinho, é você parar de querer fazer da sua forma e você descansar em Deus. Pastor, mas é tão difícil. E de fato é. De fato não é fácil. Depender de Deus na sua plenitude, falando, é muito fácil. Confie em Deus, moço. Ele é poderoso, Ele pode, Ele tem poder e de fato tem. E Ele pede para mim, para você, confiar nele, porque Ele pode fazer, mas Ele sabe que é difícil. Quer ver uma coisa? Se Deus mandasse agora eu sair daqui andando, você acha que eu ia? Era nunca. Mas foi Deus que mandou. Deus falou para Pedro: Pedro, caminha sobre as águas. Jesus falou: Pedro, se és tu, fale para mim até você. E ele foi. Ele andou sobre as águas. Então, o Deus que nós servimos pode. Ele tem poder, fato. Mas você teria coragem? Subir aqui dentro, se agarrar ali, Deus falar para você: agora pula. Tu vai pular? Fala a verdade para você mesmo. Vai não. Sabe por quê? Confiar não é fácil.
Descansar no improvável, no impossível, naquilo que você não está vendo, não é fácil. E é por isso que Ele nos convida. E quem confia, quem acredita, quem descansa, alcança. Essa é a diferença. Nós muitas vezes não alcançamos porque nós ficamos com os nossos medos. Nós ficamos nos nossos receios. Nós nos apegamos a Ele, Paulo Pimenta. E isso faz separação. Isso faz a diferença. Mas hoje, no poder que há no nome de Jesus, nós vamos sair daqui profetizando, professando, crendo, confiando no nome de Jesus. No ano de 2026, eu vou confiar no meu Deus. No nome de Jesus, no ano de 2026, as portas vão se abrir, porque quem me prometeu foi Ele. Eu vou descansar nele, eu vou confiar nele, eu vou esperar nele, e as coisas vão acontecer no poder que há no nome de Jesus. É porque eu sou bom? Não. É porque eu tenho... Não. É porque a graça dele vai me alcançar. É porque o favor dele vai me alcançar. As águas só se abriram depois que os pés tocaram no Jordão. Deus não abriu primeiro. Não. Deus não fez primeiro. Não. Primeiro, precisou da fé criar o ambiente. Da fé criar acontecer. Porque eles poderiam simplesmente carregar a água e falar, isso não vai dar, carregar a arca, isso não vai dar nada. Isso não vai acontecer. Mas eles acreditaram. Eles creram. E quando eles tocaram o pé, diz a Bíblia que as águas se abriram. Um passo de fé. Qual é o passo de fé que Deus tem te pedido? Qual é a confiança que Ele tem esperado de você? Que Ele tem falado, olha filho, confia em mim, eu vou trabalhar nessa área. Descansa. E a cura vai chegar. Eu te prometi. Para de ficar querendo dar o teu jeito. Ei, a porta vai se abrir. O milagre vai acontecer. Eu vou salvar o teu filho, a tua filha. Eu vou entrar na história da tua família. Eu vou reverter esse quadro que todos já estão dizendo não tem mais jeito. A justiça já chegou até lá no Alexandre e já disse não. Já. Mas ainda tem o Supremo Superior Todo-Poderoso que está sentado lá naquele trono poderoso que está acima de todo e qualquer STF na terra. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua promessa, mas eu quero te dizer uma coisa: a promessa está de pé. Santificai-vos hoje, preparai-vos hoje, é a partir do já. Deus vai fazer o extraordinário em teu favor. Pastor, isso são palavras palavras que vão só me motivar, me incentivar. Não, isso é palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. Se você não confia, se você não acredita, se você sempre tem um mais, porém, contudo, todavia, paciência. Eu vou alcançar o milagre no nome de Jesus. Eu vou viver o extraordinário no nome de Jesus. Eu vou viver o impossível no poder que há no nome de Jesus. Há milagres que só vão se manifestar. Há milagres que só vão se manifestar quando você der um passo de fé. Somente. Se ponha de pé. O Deus vivo ainda abre Jordões. O Deus que você serve ainda se revela no meio do seu povo. O Deus que você adora não perdeu a tua história. O Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você serve, o Deus que você veio aqui nessa noite adorar, Ele está dizendo para você: a promessa ainda está de pé. Canaã é logo ali. Deus, o Senhor me prometeu que meu filho
não ia permanecer nas drogas, não ia permanecer longe dos teus caminhos. Deus está falando para você, a promessa ainda está de pé. Deus, o Senhor me prometeu que ia salvar o meu cônjuge, que ia restaurar a minha família, que ia fazer o impossível, porque os meus não iriam se perder. Deus está falando para você nessa noite, a promessa ainda está de pé. Deus, o Senhor me prometeu uma grande porta de emprego. O Senhor me prometeu que eu ia passar no concurso e nem para estudar eu estudo e não entendo nada. Deus, o Senhor me prometeu que eu ia passar na faculdade, que a porta ia se abrir. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, a promessa ainda está de pé. Deus, o Senhor me prometeu que ia me usar na terra dos viventes. O Senhor me prometeu que eu ia cantar, que eu ia louvar, que eu ia pregar, que eu ia ser um grande homem, mulher de Deus na terra, e nada acontece. Deus ainda está te dizendo nesta noite, a promessa ainda está de pé. Eu não sei por fim qual foi a promessa que Deus te fez, mas hoje Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, a promessa ainda está de pé. Custe o que custar, ela vai acontecer no poder que há no nome de Jesus. Pode passar o tempo, pode passar os anos, pode até mesmo você, contra a esperança, deixar de crer. Abraão disse que, a Bíblia diz em Romanos que Abraão, crendo contra a esperança, já não havia mais, mas ele creu, acreditou e teve vitória no poder que há no nome de Jesus. Todos podem estar te dizendo não, tudo pode estar te dizendo o contrário, mas aquele que te prometeu te garante, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. Receba no nome de Jesus. Ainda há tempo para o teu milagre, ainda há tempo para o teu sobrenatural. Preparai-vos hoje para que você viva o extraordinário. Viva o extraordinário, viva o sobrenatural. Preparai-vos hoje. Como, pastor? Coloque Deus à tua frente, creia na promessa, creia no milagre, se mova em fé. Se mova em fé, se mova no sobrenatural, no poder que há no nome de Jesus.